Quando a gente fala do Concílio de Nicéia, a primeira imagem que vem à cabeça é um monte de bispos barbudos, sentados em círculo, discutindo teologia de um jeito abstrato, quase místico. Mas a verdade é bem diferente. O Concílio de Nicéia foi, na prática, uma super reunião que não só decidiu o futuro do cristianismo, mas moldou a forma como você pensa sobre Jesus até hoje. Para entender isso, a gente precisa trazer a conversa para um nível mais real, como se estivéssemos numa mesa de bar, porque a história é longa, cheia de treta, política e decisões que ainda ecoam. Tudo começou por volta do ano 325. O Império Romano tinha um problema, e o nome desse problema era uma briga teológica gigante que estava explodindo na Igreja de Alexandria. A pergunta era simples, mas a resposta era um caos. Jesus sempre existiu como Deus? Ou ele foi criado por Deus em algum momento? De um lado, você tinha a maioria dos bispos defendendo que Jesus era Deus desde toda a eternidade, existindo junto com o Pai. Do outro lado, tinha um presbítero muito influente e carismático chamado Ário. Ário tinha uma ideia diferente. Ele dizia que Jesus foi a primeira e mais perfeita criatura de Deus. Sim, ele era poderoso, divino de certa forma, mas ainda assim, criado. Na visão dele, houve um tempo em que Jesus não existia. Era como se Jesus fosse uma espécie de semideus, o ser mais elevado do universo, mas não o próprio Deus absoluto. E essa ideia, meu amigo, pegou fogo na comunidade cristã. Cartas eram trocadas, sermões eram pregados, e a confusão só aumentava. O imperador Constantino, que tinha acabado de se converter ao cristianismo e unificado o império, ficou preocupado. Ele não queria um império dividido por briga religiosa. Ele queria paz, ordem e unidade. Então, ele tomou uma decisão drástica. Chega, vamos juntar todo mundo, discutir essa questão e resolver isso de uma vez por todas. E assim nasceu a ideia do Concílio de Nicéia. Constantino não economizou. Ele bancou tudo: viagem, hospedagem, comida, para cerca de 300 bispos que vieram de todas as partes do Império, Europa, Ásia, África. Foi o primeiro grande evento internacional da Igreja. Um detalhe curioso é que o bispo de Roma, o Papa Silvestre I, não foi. Ele já estava muito idoso e doente, então mandou 2 representantes em seu lugar. Imagina a cena: centenas de líderes religiosos, muitos deles ainda com as marcas da perseguição no corpo, reunidos pela primeira vez sob a proteção do imperador. E a missão deles era definir uma única resposta para a pergunta mais fundamental do cristianismo: quem é Jesus? A discussão foi intensa. De um lado, Ário e seus seguidores defendiam sua visão com argumentos filosóficos e textos bíblicos. Do outro, bispos como Atanásio de Alexandria argumentavam que, se Jesus não fosse plenamente Deus, ele não poderia salvar a humanidade. O debate parecia não ter fim. Foi então que surgiu a palavra que colocou fogo na sala: homoousios. Essa é uma palavra grega que significa da mesma substância ou consubstancial. A ideia era afirmar que o Filho tem exatamente a mesma natureza divina que o Pai. O problema? Essa palavra não estava na Bíblia, e isso gerou uma resistência enorme. Muitos bispos mais conservadores diziam: como podemos usar um termo que não está nas Escrituras para definir nossa fé? Eles temiam que isso abrisse um precedente perigoso, mas os defensores do homoousios, liderados por Atanásio, insistiram. Eles argumentavam que era a única forma de fechar a porta para a ideia de Ário. Sem essa palavra, sempre haveria uma brecha para interpretar Jesus como uma criatura inferior. No final, a pressão do imperador e a força dos argumentos de Atanásio prevaleceram. O concílio votou, e a posição de Ário foi condenada como heresia. O resultado dessa mega reunião foi o Credo Niceno, um documento que é recitado até hoje em igrejas do mundo todo. Ele afirma que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Em outras palavras, nada de semideus, nada de criatura. Jesus é plenamente Deus. Só que aqui entra a parte que quase ninguém te conta, o lado B da história. A palavra homoousios já tinha um histórico complicado. Décadas antes, em um sínodo em Antioquia, ela tinha sido rejeitada porque foi usada de forma problemática por um bispo chamado Paulo de Samósata. Então, quando ela reapareceu em Niceia, muitos bispos ficaram com um pé atrás, não só por não estar na Bíblia, mas por já ter sido associada a uma heresia. E aí vem o pulo do gato. Se essa palavra não estava na Bíblia e ainda tinha um passado controverso, por que insistiram tanto nela? A resposta mais comum é porque era a única forma de barrar a heresia de Ário. Faz sentido. Mas pense bem, quando você começa a escolher palavras não apenas para explicar a fé, mas para bloquear ideias específicas, você não está só fazendo teologia. Você está fazendo política. Você está controlando a narrativa. O Concílio de Niceia não resolveu tudo. Pelo contrário, a decisão de Niceia deu início a quase um século de brigas teológicas. Ário foi exilado, mas suas ideias continuaram fortes. Houve momentos em que o arianismo quase venceu. Outros concílios foram convocados. Bispos foram depostos. Imperadores mudaram de lado. A confusão continuou por muito tempo. Mas Niceia marcou o começo de uma nova era. Foi o momento em que o cristianismo, antes uma fé perseguida, começou a ser organizado, padronizado e, de certa forma, institucionalizado com a ajuda do poder estatal. E onde tem governo, tem política. Onde tem política, tem interesses. E onde tem interesses, tem escolhas. E toda escolha implica em um corte, uma edição, uma versão da história. Agora que a parte mais conhecida da história foi contada, vamos entrar no terreno que realmente incomoda. Porque quando você olha para a história como um todo, percebe que muitas peças simplesmente não se encaixam. Personagens importantes, que eram centrais em algumas comunidades cristãs primitivas, parecem sumir. Textos que eram lidos e respeitados em muitos lugares foram deixados de fora do que viria a ser a Bíblia. Ensinamentos foram reinterpretados para caber em um novo sistema de poder e autoridade. E aí você se pergunta, por quê? Por que certas tradições se tornaram dogma, a regra absoluta, e outras foram taxadas de heresia? Nada disso foi por acaso. Houve um processo de seleção. Sabe quando dizem, a Bíblia fala por si mesma? Às vezes, o que ela não fala, ou o que foi silenciado, fala muito mais alto. Existem contradições aparentes, passagens difíceis, silêncios estranhos, e toda vez que alguém aponta para isso, a resposta padrão muitas vezes é: ah, isso é um mistério da fé. Mas será que é mistério? Ou é conveniência? Tem coisa que não foi respondida porque mexeria demais na base da narrativa que foi construída. Tem coisa que foi empurrada para debaixo do tapete porque, se viesse à tona, poderia abalar toda a estrutura de autoridade. A verdade é simples. A história bíblica, que a maioria de nós conhece, é uma versão editada. Textos foram escolhidos, outros descartados. Alguns ganharam destaque, outros foram simplesmente ignorados ou esquecidos. Isso nos leva a uma pergunta que destrói qualquer zona de conforto. Se tudo tivesse sido preservado, se todos os textos, todas as tradições tivessem recebido o mesmo peso, a nossa fé hoje seria a mesma? Ou seria algo completamente diferente? Agora vamos tocar num ponto que mexe com todo mundo. A ideia de Jesus como um semideus, que era basicamente a acusação contra Ário. Você já parou para pensar nas implicações disso? Se Jesus fosse um ser metade humano, metade divino, com superpoderes desde o nascimento, como um Hércules do mundo antigo, então tudo o que ele fez teria sido fácil. Ele não teria realmente lutado. Ele disse: eu venci o mundo. E eu te pergunto, se ele fosse um semideus, que mérito teria essa vitória? Seria uma prova de coragem e fé, ou apenas o resultado óbvio de alguém que já começou o jogo com um poder esmagador? A gente teria que responder:
claro que você venceu. A disputa nem era justa. Isso esvaziaria completamente o sentido da vida dele como um exemplo para nós, seres humanos. A Bíblia diz que os anjos queriam ter a honra de pregar o Evangelho, mas essa honra foi dada aos homens. Por quê? Porque seres superiores, que não compartilham da nossa fraqueza, não servem de exemplo real para nós. Se Jesus fosse um semideus, seria o mesmo problema. A mensagem perderia a força, viraria mito, espetáculo, uma história pagã com roupagem cristã. Então, a pergunta inevitável é: por que, mesmo depois de Nicéia, algumas tradições e interpretações populares ainda insistem em colocar Jesus nesse pedestal mitológico, quase inalcançável? Será que é para engrandecê-lo? Ou será que é para facilitar a vida de quem diz: ninguém nunca vai ser como ele, então é melhor nem tentar seguir seus passos à risca? No fim das contas, o Concílio de Nicéia nos mostra muito mais do que um momento histórico. Ele revela uma virada de chave na forma como a fé cristã passou a ser organizada, narrada e controlada. E quando você percebe os cortes, os silêncios, as escolhas políticas por trás das decisões teológicas, você entende que a história é muito mais complexa e cheia de nuances do que nos contaram na catequese ou na escola dominical. E aí só resta uma pergunta, talvez a mais importante de todas. Se personagens foram apagados, se informações foram escondidas e se ensinamentos foram moldados para servir a uma estrutura de poder, o que mais pode ter sido alterado ao longo do caminho? Essa pergunta não serve para destruir a fé. Pelo contrário, ela serve para destruir o controle e a acomodação. Talvez esteja na hora de a gente recuperar algo que ficou perdido: a coragem de pensar por conta própria. A coragem de ler, a coragem de fazer perguntas difíceis, porque a verdade, seja ela qual for, nunca teve medo de ser questionada. Obrigado por assistir, e se você gostou dessa reflexão, se inscreva no canal para mais vídeos como este.